Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui com a Daiane, psicóloga especialista em gestão de crise e nesse treinamento relacionado à gestão emocional em momentos de crise. Dai, retomando um pouco do que a gente estava falando, inclusive nos outros módulos sobre isso, o que é o estresse e qual a relação entre a crise e o estresse pós-traumático? Muito bem. Vamos lá. Retomando, né? Crise é aquela coisa que acontece de forma inesperada e que de alguma forma me desestrutura. A crise ela tem começo, meio e fim, qualquer que seja a natureza, física, social, emocional. Isso é muito importante que você entenda que ela vai ter esse início, começo, né? Começo, meio e fim. O que acontece? A situação ocorre, a pessoa se desestabiliza, né? E o que é o estresse? O estresse é o organismo da gente buscando se restabelecer, se reequilibrar. Então, quando acontece uma situação crítica, uma situação traumática, é comum, é esperado que você tenha reações emocionais e que isso vá gerar um estresse. Um estresse agudo é aquele que acontece imediatamente após a situação crítica e que ele vai ter sintomas. Então, para algumas pessoas e para cada pessoa vai gerar de uma forma diferente, né? Não existe uma receita de bolo, a gente espera dentro de como a pessoa está emocionalmente. Então, o estresse pode gerar alterações no sono, na alimentação, nas relações. A pessoa pode ficar mais intolerante, mais irritada, ela pode ter uma tendência a se isolar, mas a gente entende que é um estresse agudo e não traumático ainda, porque ela tem começo, meio e fim também. O estresse também tem um começo, meio e fim. Quando que a gente começa a ficar preocupado? Quando isso passa mais de um mês. E o impacto vai ficando cada vez pior. Então, quando a pessoa continua tendo impacto, e isso acontece muito, é importante a gente colocar aqui, quando ou a pessoa está muito já fragilizada emocionalmente por outras questões e quando ela nega. Eu faço atendimento, eu chego nas empresas, nos bancos, por exemplo, quando acabou de ter um assalto, por exemplo, eu vou dar suporte para os funcionários. Eu me preocupo muito mais, tá, com aquela pessoa que está em equilíbrio, assim, tranquila. Muitas vezes, aquela pessoa que está ali chorando, que chutou tudo, essa menos me preocupa, porque ela já extravasou. Ela entendeu que aquilo foi complicado para ela, ela respeitou, ela extravasou, então a probabilidade dela desenvolver um estresse pós-traumático é menor do que aquela que fez de conta que nada aconteceu. É lógico que tem pessoas que elas se mantêm na razão, elas fazem tudo que é prático durante a crise e depois elas desabam. Então, o ideal também. É o melhor dos mundos, aliás, vamos combinar, né? Mas aquela pessoa que diz o seguinte, pra mim não me abalou nada, aí às vezes a gente fica preocupado. Por quê? Porque essa pessoa, depois de um tempo, a conta chega. A gente sabe que a conta chega. E aí o estresse pós-traumático, ele pode aparecer depois de muito tempo, né? E aí existem casos em que a pessoa não vai dar conta de resolver sozinha, né? Ela precisa buscar apoio de um profissional da saúde mental. Existem casos que às vezes as pessoas têm preconceito. Então procura um médico que você se sinta mais confortável e depois ele vai te encaminhar para um profissional, um especialista que vai te dar suporte no estresse pós-traumático. Dai, pegando um gancho do que você citou até agora, tem uma pergunta de um colaborador nosso, uma situação que ele passou que ele gostaria que a gente explicasse um pouco aqui, sobre que eu acho que tem ligação com o pós-traumático que você estava explicando. Como agir em momentos de falecimento de um amigo de trabalho? É difícil voltar à rotina? E aí tem duas situações, né? Tem aquilo que acontece às vezes no ambiente de trabalho, então você tem um colega que você perde no ambiente de trabalho, e aí eu acho que talvez traz outros gatilhos e o pós-traumático, mas às vezes um colega que faleceu na casa dele ou em outro local, no outro acidente, enfim, e você retoma a rotina do trabalho e não encontra mais aquele colaborador
também é, de certa forma, um pós-traumático que gera algum gatilho? Como que funciona? Bom, aí a gente entra numa situação de como a pessoa resolve, vai conseguir lidar com o luto, né? São duas situações diferentes, Tá. Mas é muito importante que, primeiro, é muito comum, quando a gente vive uma situação de luto, que você acredita que porque você não tem um vínculo próximo da pessoa, né, um familiar, que você não possa sofrer. Mas o luto vai desencadear nas pessoas, independe do grau de parentesco. Sem contar que a gente muitas vezes passa mais tempo com o nosso colega de trabalho do que necessariamente com a família, né? Exato. E o luto, ele vai ter um impacto às vezes a pessoa acabou de viver uma situação familiar e aquele luto vai fisgar o dela, daquela história familiar. Eu costumo, quando eu faço atendimento de equipes que perderam um familiar, eu sempre digo, primeira coisa, sentem e conversem a respeito. Primeiro dia de trabalho, né, sem aquela pessoa, tem um significado, e mesmo quando é home office, porque a pessoa tá ali nas reuniões. Exato. Mas quando a pessoa volta para o ambiente de trabalho, em que o colaborador, ele fazia parte daquela dinâmica, respeite, né, o momento e como cada pessoa vai lidar com isso. E olha que interessante, às vezes uma pessoa que nem tem tanto contato, ela sente, mas de uma forma diferente. Em alguns casos, algumas pessoas sentem culpa e sentem responsabilidade por não ter feito algo para que aquilo mudasse. É o nosso sentimento de onipotência, perdão. A gente acha que a gente pode tudo e não pode, né? Então, olha para a situação como uma autorreflexão. Isso acontece com quem não tem muita relação com a pessoa, mas também sofre impacto. Então, repensa a vida. Mas, uma outra dica, repensar de maneira construtiva e não no sentido de lamentar, né? Isso chama ressignificar e se fortalecer. Daqui fora, mas eu tô trabalhando demais, acho que eu tô deixando de viver coisas. Cuidado para não sair de um extremo e ir para o outro. Pegue essa situação dolorosa, a perda de alguém, e use como uma oportunidade para você repensar a sua vida. De repente, fazer esse processo de equilibrar todos os pratinhos da vida. Dai, quando você fala sobre equilibrar os pratinhos, seria justamente esse momento de organizar e viver cada etapa como precisa ser vivido, como seria essa organização dos pratinhos? É isso, porque às vezes acontece uma situação que faz você repensar tudo. Aí você fala, também não quero mais trabalhar, a situação de crise faz isso. A situação de crise tem o luto, são situações que, como te desestrutura, você quer sair dela e você tem uma tendência a ir para outro extremo. Então, se eu tô trabalhando demais, eu quero sair do trabalho. Se eu tô cuidando muito da minha família, eu quero agora só trabalhar. Não, então você tem que saber o momento de você trabalhar, fazer as suas entregas de maneira sem se violentar. Cuidar da tua família, cuidar da sua saúde física, né? Nós somos seres bio, psico, social e espiritual, então a gente tem que saber equilibrar essas dimensões de saúde. Então é muito importante. Cuidado, né? É importante fazer a autorreflexão, mas de uma maneira construtiva. Então, pensando no pós-traumático, numa situação que, como a gente citou aqui, do luto, é importante viver aquela situação, se conhecer também através daquela situação. Respeitar o seu tempo, o tempo do outro. E entender também quando é que deve procurar ajuda. Exato. Olha, eu não tô conseguindo sozinho, não tô saindo disso, achei legal que você passou de tempo, né? Olha, mais que um mês já é um alerta de, poxa, será que não é necessário procurar ajuda? Porque é necessário que a gente entenda que somos seres humanos, completos, complexos, e que a gente em algum ponto vai precisar de ajuda, eventualmente. Exato. E eu quero até deixar assim como crise, a gente tem as pequenas crises e as grandes crises, a situação traumática também não é necessariamente uma situação de morte, um assalto, mas às vezes outro tipo de perda. Por exemplo, sei lá, perder a oportunidade. Você tem um plano na tua vida e por conta da morte de alguém, você deixa de efetivá-lo.
Por isso que é importante a gente, no momento que acontecer, viver aquilo de fato e saber também se conhecer através daquilo, né? Respeito, tá? Identifica, sabe? Respeita o teu tempo, o impacto, quanto que aquilo o que te causou, porque ninguém sai ileso de uma situação crítica. Todo tipo de emoção é legítima. Sim. E a gente precisa aprender através dela, sabe? Exatamente, equilibrar emoção e razão. Dai, muito obrigada por tudo que aprendemos aqui e vamos nos ver em breve em outro módulo. Sim, até mais.